Seguimos descobrindo um Nordeste desconhecido, cheios de belas paisagens e histórias ainda não contadas. Para você que se liga no canal do blog do Augusto Júnior no YouTube, hoje traremos a história do endiabrado Vicente Nunes. Na pequena, porém simpática Vila de Marvão, atual cidade de Castelo do Piauí, que foi uma das 7 primeiras vilas criadas na então capitania de São José do Piauí, ainda no período colonial brasileiro, o tempo passava devagar, onde se ouviam as mais diversas histórias, causos e lendas que circundam o imaginário popular, principalmente naquela época, onde existiam poucos moradores na vila. Muitas destas histórias se repetem, como as contadas em outras cidades pequenas espalhadas pelo interior do Brasil. Nossa história, que mais se parece com uma lenda urbana, é a do temido e endiabrado Vicente Nunes, morador da localidade São José de Dentro, zona rural da cidade de Castelo do Piauí, e que desde novo já aprontava das suas. As histórias de Vicente Nunes eram tantas que nos faz lembrar o personagem do Fernando Sabino, o Grande Mentecapto. Quem irá nos ajudar a contar essa história hoje será o seu João Sabino e também o Leonardo, moradores locais e também descendentes de Vicente Nunes. Vicente Nunes é um dos personagens que mais se ouviu falar na antiga Vila de Marvão. Temido e endiabrado, as suas histórias são muitas. A primeira que se ouve falar seria a que Vicente Nunes, acredite, teria matado a própria mãe, comido o fígado dela e depois tocado fogo na própria casa com as irmãs dentro. Seu João, é verdade essa história? Você já ouviu falar sobre tal feito de Vicente? Quando eu me entendi, já vendo meu tio falar essa história, que ele matou a mãe e comeu o filho dela, botou fogo na casa com a irmã dentro e fugiu nas outras regiões, botando fogo nas casas e aí foi que a polícia prendeu ele em São Miguel. No outro dia, ele amanhecia na praça. Eles levavam ele de volta para a cadeia e ele não segurava. Foi que trouxeram ele para Castelo, prendiu, ele amanhecia na praça. E fugiu da cadeia, roubou o sino da igreja e veio botar nos picos de pedra, nos talhados. Aí eles traziam ele e ele subia de costas na pedra. E desceu com o sino e tocou a polícia na frente e foi botar na igreja. Como vocês podem ver nas imagens, estamos em uma trilha que dá acesso a algumas formações rochosas aqui da região. Estamos próximos da fazenda Manuel Lopes, tem uma formação rochosa aqui de nome Pedra Três Irmãos e iremos tentar chegar nessa formação rochosa. É em uma das muitas formações rochosas aqui dessa região, o endiabrado Vicente Nunes teria escondido o badalo do sino da igreja de Nossa Senhora do Desterro. Aguarde que a gente vai contar com mais detalhes essa história mais à frente com a ajuda do Paulo Clímaco, também do Leonardo e do senhor João Sabino, que são moradores aqui locais, esses dois últimos.
Aproveitando o tempo em que o nosso mateiro e guia local, o senhor João Sabino, está procurando a formação rochosa onde o Vicente teria escondido o badalo do sino da igreja, estamos aqui com o Leonardo, que é filho do senhor João Sabino, e também com o Paulo. Leonardo, algumas histórias sobre o Vicente dizem que ele teria feito um pacto com coisa ruim, principalmente por conta das múltiplas habilidades dele. Uma delas de subir e descer essas formações rochosas altas. Segundo, se fala até de costas, com muita facilidade. Esse tal pacto realmente existiu? Sim, Augusto. Do que a gente sabe das histórias contadas por meus tios, tio do meu pai, que realmente houve esse pacto. Eles contavam que ele tinha um desejo de tocar violão, mas talvez pela oportunidade de não ter naquela época, né, o acesso, ele fez esse pacto com o demônio e eles se encontravam, né, durante esse pacto, eles se encontravam em determinado local, né, mais à frente a gente pode conhecer depois, chamado São José de Fora. Por várias vezes teve um encontro, mas quando no dia exato que era para ele fechar esse acordo, que ele, eu acredito que ele se arrependeu, que conta os mais velhos, né, meus tios, tio do meu pai, que eles queriam algumas gotas de sangue dele, mas como ele se arrependeu, ele levou de uma galinha. Daí então ele se tornou uma pessoa endemoniada, aonde fez várias atrocidades, né, matou sua própria mãe, colocou fogo na casa, né, com suas irmãs, saiu depois colocando fogo em outras casas, e segue uma história assim muito grande do Vicente Nunes, que hoje tem assim uma história muito boa para a gente descobrir ainda mais da vida dele a respeito, né, desse pacto e de como ele levou ao fim, né, na guerra há um tempo atrás. O que o Leonardo está nos narrando, ela tem fundamento histórico, tem fundamento na cultura popular, no imaginário popular, e é real. Aconteceram vários episódios como o do Vicente Nunes. Pessoas que não eram tão, digamos assim, monoteístas, podemos usar essa palavra mais científica. Eram politeístas, tinham adorações a outras formas de religião. E uma dessas era muito comum no sertão nordestino, nesse imaginário que se crescia muito dentro da cultura popular, da questão de pactos feitos por pessoas que queriam ter habilidades diferenciadas de pessoas comuns. E essas habilidades eram comum ter narrativas de que só poderia ser conseguida através de pactos com o diabo, por exemplo, né? E só que o que se confirma dentro desse imaginário popular é que tem vários fatos históricos que comprovam a existência não só do que aconteceu com o nosso personagem aqui hoje, narrado, com o Vicente Nunes, endiabrado, mas ao mesmo tempo as habilidades que ele tinha realmente, Augusto, comprovam de que ele era um ser diferenciado e que ele poderia ter tido essa ajuda e não cumprindo, como é comum, o combinado, na narrativa, na oralidade do sertanejo. A gente pode exaltar isso como uma fonte. Era comum, não só ele, mas diversos outros personagens históricos do sertão, desse imaginário popular, dessa cultura nordestina, sertaneja, interiorana. Eram comuns essas práticas de pessoas que queriam enriquecer de forma mais fácil, faziam esses pactos, pessoas que queriam ter habilidades diferenciadas faziam esses pactos, e acabava que isso existe sim dentro das religiões politeístas. Para você que se liga no canal do Blog do Augusto Júnior, hoje, aventura, histórias e muito mistérios. A história do endiabrado Vicente Nunes. Estamos aqui no meio da trilha. Os nossos guias locais foram mais à frente tentar achar o lugar para a gente contar a história do roubo do badalo do sino da igreja. Então, se você está no vídeo até aqui, espere, porque tem muita história ainda pela frente e a gente vai desvendar as facetas e histórias do endiabrado Vicente Nunes, um personagem castelense que participou também de uma guerra. É isso aí, Vicente Nunes teria salvo
toda uma embarcação em uma guerra. Quer saber mais sobre essa história? Fica até o final do vídeo. O temido Vicente Nunes, uma dessas histórias também sobre ele é que ele teria roubado o badalo do sino da igreja de Nossa Senhora do Desterro e teria escondido em uma dessas formações rochosas. Seu João, o senhor como descendente de Vicente e também ouvindo as histórias de seu pai, dos seus tios, de seus avós, como foi essa história que o Vicente teria roubado o sino da igreja e escondido aqui? A história que eu ouvia eles falar é que ele tinha roubado o sino da igreja e tinha vindo botar aqui, os 3 irmãos. Leonardo, você também ouviu essa história dos seus tios, dos seus avós? Como, assim, dizem que o Vicente, por ter um pacto com o diabo, tinha facilidade de escalar essas rochas, segundo algumas histórias, não sei se fantasiosas, mas que ele escalava até de costas. Sim, pelo fato dele não estar em si, né, mas estar possesso de algum demônio, após o roubo do badalo, do sino da igreja, como aqui era o caminho que dava acesso à Vila Marvão na época, e hoje conhecido como Pedra 3 Irmãos, ele escalava de costas essa pedra e colocava o badalo lá em cima sem nenhuma dificuldade. Vocês estão vendo imagens das formações rochosas do lugar que nós estamos. Moisés está fazendo umas imagens também aéreas para mostrar a dificuldade de acesso. A guarnição policial chegou até aqui, mas sem sucesso, não conseguia escalar o paredão. Sim, como aqui nós vê que era o acesso, né, da Vila Marvão na época, e como a polícia ela não tinha acesso à formação rochosa, essa pedra considerada a Pedra 3 Irmãos, e a polícia pediu para que ele novamente subisse a pedra e assim tirasse o badalo. E ele, sem dificuldade, subiu novamente, tirou o badalo, foi entregue à polícia e foi devolvido novamente à igreja. Paulo, segundo se sabe, Vicente também tinha um lado religioso. Apesar de ser conhecido como endiabrado, ele seria afilhado de Nossa Senhora do Desterro. Essa é a história, que ele não teria roubado o sino, ele teria só pego, escondido, para que realmente outra pessoa não roubasse. Exatamente, Augusto. Por ele ser afilhado de Nossa Senhora do Desterro e muito devoto, então o Vicente ele figurava entre o religioso monoteísta, por causa de Nossa Senhora do Desterro, a padroeira da Vila de Marvão, e também entre essa questão do satanismo. Porém, o lado bom era maior do que o lado ruim, perverso, foi o que prevaleceu. E sabia-se que, vez por outra, a imagem era muito cobiçada de Nossa Senhora do Desterro, inclusive os outros instrumentos que acompanhavam essa religiosidade, como o caso o sino. E ele poderia ter percebido que as reformas da igreja levaria à possibilidade de roubarem o sino. Isso que foi colocado para ele, que iam roubar o sino da madrinha dele. Então o que ele fez? Para proteger, para preservar e para que evitasse o roubo, ele tirou o badalo, deixando ele sem função, porque um sino sem badalo ele praticamente não tem função, não tem valor do ponto de vista financeiro. E aí ele teria trazido realmente para cá, como era a estrada que ligava a Vila de Marvão a outras vilas, né? Era um lugar onde ele conhecia e também muito próximo a onde ele residia, onde ele morava. E esse seria exatamente o local onde ele teria escondido para proteger. Então, nós estamos ouvindo duas versões sobre Vicente Nunes. Vicente Nunes era herói ou vilão? Pelo fato dele ter feito uma tentativa de fazer um pacto com o diabo, isso poderia ter trazido um castigo para eles? Está no vídeo até aqui? Espere, porque agora nós iremos contar a participação de Vicente Nunes em uma guerra.
Outra história sobre Vicente Nunes é que ele teria participado de uma guerra. Leonardo, seu João, que estão nos ajudando a contar as histórias do Vicente, também ouviram muito falar dessa história. Leonardo, o que é que vocês ouviam realmente sobre essa participação do Vicente em uma guerra? Sim, Augusto, a gente ouve muito falar dessa história que realmente ele foi, ou levaram ele para a guerra, quando a polícia não sabia mais o que fazer com o Vicente por aqui, e quando foi mandado vários militares para a guerra, ele foi um dos que foi participar dessa guerra. Não sei se eles queriam realmente de fato o fim do Vicente Nunes ou se realmente escolheram ele para participar efetivamente, mas que daí para cá, após ele ter até recebido uma patente que ele não recebeu, deram a patente para ele, mas ele não recebeu, a patente coronel. De então nós não sabemos mais nenhuma informação dele desse tempo para cá. Pelo que se ouve falar, ou se ouvia falar na antiga Vila de Marvão, atual cidade de Castelo do Piauí, é que o Vicente Nunes teria sido recrutado e, ao participar da guerra, pela sua coragem, teria salvo toda a tripulação de uma embarcação, de um navio, jogando no mar um explosivo antes que ele fosse detonado na embarcação. Como o Leonardo falou, ele recebeu uma patente pelo esse ato heróico e de bravura, mas ele não quis essa patente, inclusive dizendo alguns palavrões com o comandante da embarcação, mas que o Vicente Nunes teria salvo toda essa embarcação. Paulo, e o nosso personagem, Vicente Nunes, ele entra em qual contexto histórico, de qual guerra? Augusto Júnior, pela cronologia temporal, início do século XX, ele se enquadra perfeitamente em dois momentos de guerras que afetaram o mundo. A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Constitucionalista de São Paulo, era Vargas, e a Segunda Guerra Mundial. Então, possivelmente, na época, civis que tinham habilidades extremas, como o nosso personagem, ele não, todos os feitos dele aqui na Vila de Marvão chamavam a atenção, é claro, de quem recrutava, do governo na época. Pra você ter uma ideia, o Vicente Nunes, ele também, nessa questão do pacto dele, ele teria enganado o próprio diabo, quando ele não cumpriu com o pacto, quando ele tentou enganar, ao tirar o sangue, que era para ser sangue dele, ele tirou o sangue de uma galinha e tentou entregar no momento onde ele marcou para fazer o firmamento, do acordo e do pacto. E essas habilidades extremas que ele tinha chamou a atenção dessa questão do recrutamento. Então ele se enquadra perfeitamente tanto na Primeira Guerra Mundial, na Revolução Constitucionalista de São Paulo, na época já de Getúlio Vargas, e também na Segunda Guerra Mundial.